No vídeo de hoje, vamos discutir um dos assuntos mais urgentes e debatidos de nossa era, a guerra entre Rússia e Ucrânia. Este vídeo tem como objetivo abordar as causas, consequências e possíveis soluções para este conflito. Este tema desperta angústia, pois afeta diretamente a estabilidade da Europa e, por extensão, a paz mundial. Vamos explorar casos reais e dados históricos para entender melhor esse fenômeno. A guerra entre Rússia e Ucrânia não é apenas um conflito regional, é um ponto focal de tensão internacional que tem implicações globais. Países ao redor do mundo, incluindo os Estados Unidos, a União Europeia e vários estados do Oriente Médio, estão envolvidos direta ou indiretamente, seja por meio de apoio militar, ajuda humanitária ou esforços diplomáticos para mediar a paz. Como você imagina o futuro desta região? Deixe suas previsões nos comentários. Para entender o conflito atual, é essencial conhecer o contexto histórico. As tensões entre Rússia e Ucrânia têm raízes profundas, remontando ao período soviético e à dissolução da União Soviética em 1991. A anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 e o apoio russo aos separatistas no leste da Ucrânia exacerbaram ainda mais as tensões. Este conflito tem sido marcado por uma série de eventos que moldaram a geopolítica da região. A Revolução Laranja de 2004 foi um movimento de protesto contra a fraude eleitoral e a corrupção na Ucrânia, levando à anulação dos resultados das eleições presidenciais e à realização de um novo pleito. Em 2014, a Revolução de Maidan, também conhecida como Euromaidan, foi uma série de protestos e confrontos violentos que resultaram na destituição do presidente Viktor Yanukovych, que era pró-Rússia, e na subsequente invasão e anexação da Crimeia pela Rússia. A anexação da Crimeia foi amplamente condenada pela comunidade internacional e levou a uma série de sanções econômicas contra a Rússia. O conflito no leste da Ucrânia, nas regiões de Donetsk e Luhansk, tornou-se uma guerra de baixa intensidade, com confrontos contínuos entre as forças ucranianas e os separatistas apoiados pela Rússia. Estes eventos históricos são fundamentais para compreender as raízes profundas do conflito. O conflito entre Rússia e Ucrânia está repleto de fatos interessantes e surpreendentes. Por exemplo, a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, é uma região estratégica no Mar Negro, crucial para o controle militar e econômico da área. Outro fato intrigante é a diversidade étnica e linguística da Ucrânia, com uma significativa população de falantes de russo no leste do país. Além disso, o uso de táticas híbridas, incluindo cyberataques e desinformação, tem sido uma característica marcante deste conflito. A Rússia tem sido acusada de conduzir campanhas de desinformação para influenciar a opinião pública e desestabilizar o governo ucraniano. A guerra cibernética também desempenha um papel importante, com ataques a infraestruturas críticas na Ucrânia, como redes elétricas e sistemas de comunicação. A Rússia também utilizou mercenários e forças paramilitares, como o Grupo Wagner, para realizar operações no leste da Ucrânia, o que permite ao governo russo negar oficialmente a sua participação direta no conflito. Estes elementos refletem a natureza moderna e multifacetada da guerra. O conflito Rússia-Ucrânia é caracterizado por confrontos militares, anexação territorial e guerra híbrida. Este conflito é também um exemplo de guerra assimétrica, onde a Rússia, uma potência militar, enfrenta a Ucrânia, que tem recebido apoio de várias nações ocidentais. As consequências humanitárias são devastadoras, com milhares de mortos, milhões de deslocados e uma crise humanitária contínua. Além das hostilidades militares, o conflito inclui elementos de guerra econômica, com sanções impostas pela União Europeia e pelos Estados Unidos contra a Rússia. Essas sanções visam setores-chave da economia russa, incluindo energia, defesa e finanças, e têm o objetivo de pressionar a Rússia a cessar suas agressões e negociar um acordo de paz. A guerra de informações é outra característica marcante, com ambos os lados utilizando a mídia para influenciar a opinião pública e moldar narrativas favoráveis. A propaganda e a desinformação são usadas para justificar ações militares e deslegitimar o adversário.
Por exemplo, a Rússia frequentemente apresenta a sua intervenção na Ucrânia como uma missão de proteção dos falantes de russo e combate ao fascismo, enquanto a Ucrânia e seus aliados ocidentais descrevem a ação russa como uma agressão imperialista e uma violação do direito internacional. Vamos explorar locais específicos onde o conflito tem causado impacto significativo. A região de Donbas, no leste da Ucrânia, incluindo as áreas de Donetsk e Luhansk, tem sido o epicentro dos confrontos desde 2014. Estas regiões declararam independência de forma unilateral, com apoio da Rússia, mas não são reconhecidas internacionalmente. A Crimeia, anexada pela Rússia, continua sendo um ponto de tensão geopolítica. A anexação foi seguida por um referendo controverso, considerado ilegítimo pela Ucrânia e pela maioria da comunidade internacional. A situação na Crimeia permanece tensa, com a Rússia fortalecendo sua presença militar na península. Em Kiev, a capital da Ucrânia, protestos e mudanças políticas significativas ocorreram, influenciando o curso do conflito. A Revolução de Maidan transformou Kiev em um campo de batalha, com confrontos violentos entre manifestantes e forças de segurança, resultando em centenas de mortos e feridos. Além disso, outras cidades ucranianas como Mariupol e Kharkiv também sofreram ataques e enfrentaram significativos danos durante os conflitos. Estes locais são pontos críticos onde as tensões e os confrontos se intensificam, levando a situações de emergência humanitária e destruição. O conflito Rússia-Ucrânia tem sido representado de várias formas na cultura popular. Filmes, documentários e livros frequentemente retratam este conflito, buscando sensibilizar e informar o público global. Mitos e lendas também surgem, muitas vezes distorcendo a realidade e alimentando preconceitos e incompreensões. A representação do conflito na mídia influencia a percepção pública e, por vezes, exacerba as tensões. Documentários como Winter on Fire mostram a luta dos ucranianos por liberdade e democracia durante a Revolução de Maidan, enquanto outros trabalhos exploram a complexidade das relações entre Rússia e Ucrânia e as motivações por trás das ações de ambos os lados. A propaganda também desempenha um papel crucial, com ambos os lados utilizando narrativas históricas e culturais para justificar suas posições. A Rússia, por exemplo, muitas vezes se refere à Ucrânia como parte de sua esfera de influência histórica, enquanto a Ucrânia enfatiza sua soberania e o direito de seguir um caminho independente. Experienciar o conflito na Ucrânia pode ser aterrorizante. Os relatos de civis descrevem o medo constante dos bombardeios, a perda de entes queridos e a destruição de suas casas. Cientistas políticos e sociólogos compartilham suas análises sobre o impacto emocional e psicológico desse conflito prolongado. As imagens de destruição e sofrimento têm um impacto visual e emocional profundo, destacando a urgência de buscar soluções para a paz. Histórias pessoais, como a de crianças que cresceram em meio ao conflito, ilustram o impacto intergeracional da guerra. Testemunhos de médicos e trabalhadores humanitários que atendem as vítimas também são comoventes e reveladores. Essas experiências destacam a resiliência das pessoas, mas também o profundo trauma e a necessidade urgente de intervenção e apoio internacional. Além dos efeitos imediatos, o conflito tem impactos duradouros na saúde mental das populações afetadas. Estudos mostram que a exposição prolongada à violência aumenta os níveis de PTSD, transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade e depressão entre crianças e adultos. Programas de apoio psicológico e centros de reabilitação são vitais para ajudar as vítimas a lidarem com o trauma. As primeiras documentações sobre o conflito Rússia-Ucrânia vêm de observações e registros históricos. Desde a independência da Ucrânia em 1991 até os eventos mais recentes, a evolução do conhecimento sobre o conflito é marcada por inúmeros relatórios, estudos e documentários. Obras como Winter on Fire trouxeram uma perspectiva humanitária ao centro das atenções. A cobertura contínua da mídia internacional também tem sido crucial para documentar os acontecimentos e fornecer informações ao público global. Relatórios de organizações internacionais, como a ONU e a Cruz Vermelha, fornecem dados detalhados sobre violações de direitos humanos e a situação humanitária.
A historiografia do conflito inclui tanto narrativas oficiais quanto histórias orais de pessoas comuns. Documentários como Donbass e The War of Chimeras oferecem visões íntimas das dificuldades diárias enfrentadas pelas famílias nas zonas de conflito, destacando a complexidade e a profundidade do sofrimento humano. Vamos falar sobre as iniciativas de paz que estão sendo implementadas para resolver este conflito. Desde os acordos de Minsk, que visam um cessar-fogo e a retirada de armamentos pesados, até os esforços contínuos de mediação por parte da OSCE, Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, e outros organismos internacionais, várias tentativas foram feitas para alcançar uma solução pacífica. Os acordos de Minsk, assinados em 2014 e 2015, estabelecem uma série de medidas para a desescalada do conflito, incluindo o cessar-fogo imediato, a retirada de armamento pesado e a descentralização de poder na Ucrânia. No entanto, a implementação dos acordos tem sido desafiada por violações contínuas e falta de confiança entre as partes envolvidas. Organizações não governamentais também desempenham um papel crucial na promoção do diálogo e na assistência humanitária. Programas de reconstrução, apoio psicológico e educação para a paz são essenciais para reconstruir as comunidades afetadas e promover a reconciliação. Apesar dos desafios, a busca pela paz continua sendo uma prioridade para muitos. Iniciativas de base, como a mediação de conflitos locais e a construção de confiança entre comunidades, são passos importantes para alcançar uma paz duradoura. O conflito Rússia-Ucrânia tem um impacto psicológico profundo nas populações afetadas. O trauma da guerra, a perda de familiares e amigos e a constante ameaça de violência afetam a saúde mental das pessoas. A conexão emocional com a terra e o desejo de paz são fortes tanto entre russos quanto ucranianos. A educação e a conscientização sobre os direitos humanos e a coexistência pacífica são essenciais para promover ações positivas e construir um futuro melhor. Programas de apoio psicológico e centros de reabilitação são vitais para ajudar as vítimas a lidarem com o trauma. Além disso, o impacto social é significativo, com comunidades inteiras deslocadas e a necessidade de reintegração social e econômica dos refugiados. A solidariedade internacional e a assistência humanitária são cruciais para apoiar a recuperação e a reconstrução das áreas afetadas. 11. Conclusão, 2 minutos. Hoje exploramos o complexo e devastador conflito entre Rússia e Ucrânia, desde suas causas históricas até suas consequências humanitárias e as iniciativas de paz em andamento. Deixe suas previsões e comentários sobre o futuro desta região. Vamos continuar essa discussão nos comentários e explorar juntos as possibilidades futuras para alcançar a paz. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!